Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Tem sido para mim um grande prazer. Eu sei que eu não sou nenhum pregador, estou longe disso, preciso muito aprender, tenho muito que aprender ainda na palavra. Ainda sou um iniciante, mas o meu coração tem estado alegre de fazer esses vídeos, meu coração tem estado feliz de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. E hoje eu estava pensando Pensei em um vídeo para gravar hoje, e é mais um consolo para as pessoas, para se algum de vocês estão vivendo em ansiedade, se algum de vocês estão vivendo em inquietação, se algum de vocês estão vivendo com os problemas da vida sobre os ombros de vocês, e às vezes vocês querem compartilhar com alguém e não conseguem, e fica nessa ansiedade, nessa luta interna. Saiba que você não precisa passar por essa ansiedade, por essa inquietação sozinhos. Vocês, nós temos um Deus onisciente. Eu costumo pensar que mesmo o Senhor sabendo de tudo, ainda assim Ele quer saber. Então, mesmo o Senhor sabendo de todas as nossas intempéries, de todos os nossos problemas, Ele quer que nós verbalizemos isso em oração, em súplicas com ação de graça. O Senhor, Ele deseja direcionar toda a nossa vida através do Espírito Santo. Isso não é privilégio de poucos, não. O Espírito Santo é para todos aqueles que nasceram de novo, para todos aqueles que têm Jesus como Salvador. O Espírito Santo está aí para nos consolar e para nos guiar. E o Espírito Santo, ele está aqui para nos confortar. Ele é o nosso confortador. Então, com isso eu entendo que nós podemos levar ao Senhor tudo em oração. Eu aprendi algo na minha vida de oração, que tudo que às vezes, se alguém fala alguma coisa contra mim, se alguém, né, que hoje as pessoas infelizmente não tomam cuidado com o que elas falam, e as palavras machucam, palavras ferem, palavras têm um poder de, quando dita na hora errada, causa um estrago no nosso coração. Mas Salomão disse em um dos seus provérbios que a palavra dita na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, saiba como falar, quando falar, na hora certa de falar, e o Espírito Santo ele nos guia nessas palavras, que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, como diz Paulo, né? Agindo com diligência. Mas enfim, o que eu queria dizer é que eu aprendi tudo, a levar absolutamente tudo em oração a Deus. Se eu estou com algum problema, se eu estou com alguma ansiedade, se eu estou com algo que está matutando na minha cabeça, se alguém me tratou mal, se eu às vezes uma porta de emprego, qualquer coisa, eu levo simplesmente tudo em oração a Deus e espero o tempo do Senhor para Ele talvez realizar, se assim for a vontade do Senhor, realizar na minha vida. E eu estou aprendendo a levar tudo em oração e a entender, porque o Espírito Santo, ele nos consola, e mais, ele explica as coisas de Deus a nós. E a gente tem que aprender essa sensibilidade, ser sensível ao Espírito Santo e entender quando o Senhor fala conosco, então o Espírito Santo vem com a ação de explicar a nós as coisas de Deus e nos acalmar nas nossas intempéries e quando a nossa alma está agitada. Então o Espírito Santo, ele é quem explica as coisas de Deus para nós, e ele nos ouve. Vocês vá
com fé, com confiança, com segurança de que o Espírito Santo ele vai consolar vocês e dar a vocês calma, dar a vocês tranquilidade. Acredite, o Espírito Santo ele está conosco. Ele jamais, o Senhor, Jesus fala em João que ele envia, quando ele subisse ao Pai, ele enviaria um outro confortador, que nos guiaria em toda a verdade e que nos confortaria de todas as formas. De todas as formas. Então, o Espírito Santo é como se fosse... Eu sei que o Espírito Santo, embora a Trindade, né, sejam mas em 3 pessoas diferentes, o Espírito Santo eu vejo como Jesus, mas que nós não podemos ver. Então, Jesus ele está conosco pela fé e através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é esse confortador que nós temos e que nos ajuda com as nossas dificuldades, quando a nossa mente está confusa. Então, o Espírito Santo vem. Já, se você estiver confuso demais, se você estiver pensando demais, se você estiver com muitos pensamentos em sua mente, das duas uma, ou é o inimigo lançando setas contra você, ou é a sua própria alma deixando você ansioso, né? Porque há 3 vozes, uma é da nossa própria alma, uma são setas do maligno contra a nossa mente, que ele não para, ele sempre vai nos atacar, e a outra é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo sempre irá nos esclarecer, nos confortar, nos direcionar. A voz do Espírito Santo é doce, a voz do Espírito Santo o Espírito Santo é sensível e ele jamais vai forçar um relacionamento conosco. Então nós temos que ser sensíveis também para responder ao Espírito Santo e leve tudo em oração, não tenha medo. Não tenha medo de verbalizar às vezes as tuas vontades com humildade e argumente com Deus as suas necessidades, o que você eu sei que o Senhor ele sempre vai saber o que é melhor para nós, mas o Senhor nos dá um espaço para que nós possamos também falar da nossa vida. Então, use a oração para fazer isso e você vai se sentir, eu garanto a você que o Senhor vai te dar a paz que excede todo o entendimento, a qual Ele promete na sua palavra, a paz que excede todo o entendimento. E eu queria ler aqui uma passagem para comprovar isso que eu acabei de falar, que está uma das cartas que eu amo de ler, que é a primeira e a segunda carta de Pedro. Essa passagem especificamente está na primeira carta de Pedro, e o capítulo 5 e o versículo 6 ao 9, que diz assim, olha que confortador, preste atenção. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Confortador, né? Então, primeiro, vá a Deus com humilhação, prostrado, não apenas prostrado nos seus joelhos, mas prostrado no seu coração, prostrado na sua alma, prostrado no seu ego. Vá a Deus em humilhação, com humildade, com quebrantamento. Vá a Deus, porque indo a Deus, o Senhor ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Então vá ao Senhor em humilhação. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. E não tenha medo de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Tudo que está te causando problema, tudo que está até te causando alegria, se derrama na presença de Deus. Não tenha medo de se derramar na presença de Deus. Nem que se você ore, a sua oração aí dure meia hora, 40, 50 minutos, apenas ore e se derrame na presença de Deus.
porque eu tenho certeza que você vai se sentir melhor e com o tempo você vai aprender a confiar em Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E porque o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, lançando setas malignas. Então, tome cuidado, vigie, sede sóbrios, porque o diabo ele não para de nos atacar e ele não vai parar de nos perseguir. Então, essa é a palavra. Aprenda a orar, aprenda a falar com Deus e não tenha medo. Não há problema demais para nós que o Senhor não possa nos ajudar a resolver. Não que o Senhor não é o nosso resolvedor de problemas, mas Ele quer nos instruir para que nós possamos ter autoridade na nossa vida e nos nossos problemas, nas nossas intempéries. O Senhor Ele quer nos guiar para que aprendamos a lidar com nós mesmos, com os nossos problemas e com as pessoas ao nosso redor. Então, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Está na palavra. Está na palavra. E eu queria ler uma outra passagem. Deixa eu só achar aqui rapidinho, que é uma passagem que eu amo bastante também. Que quando eu sou um pouco ansioso, e às vezes quando eu estou inquieto, às vezes eu venho nessa passagem que diz que em Filipenses, o capítulo 4 e o versículo 6 em diante, que diz assim. Antes eu queria ler o 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Então a palavra diz que nós podemos nos derramarmos na presença de Deus. E acredite, o Senhor quer isso. Ele quer que nós nos derramemos na presença dele. Então, se você estiver inquieto, das duas uma, ou é a sua própria alma, ou é o inimigo te atacando. E o Espírito Santo, ele quer nos aliviar, ele quer nos confortar, ele quer, às vezes, o fardo de Jesus é leve e o jugo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. É isso que eu queria dizer. Então, Jesus ele está aqui para nos confortar na pessoa do Espírito Santo. Então, não tenha medo de levar tudo em oração. É uma promessa que a doce palavra do Senhor nos dá. Amém? Então, é isso que eu queria falar a vocês hoje. Mais um vídeo aí para abençoar tanto a sua vida como a minha vida e compartilharmos a palavra do Senhor juntos. Amém? Então, que Deus te abençoe. Não esteja inquietos e lance a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, Deus abençoe. Um beijo no coração. Um abraço. E até o próximo vídeo.